E vocês estão bem? Estão? Sim. Chegar ao final de 2020 é uma vitória, né? Foi uma batalha, tem sido uma batalha, mas o Senhor está conosco, Ele é o Senhor dos exércitos, amém? E Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. Irmãos, não sei se todos vocês lembram da palavra que nós compartilhamos para o início, né, no culto de Ano Novo de 2020, e eu vou só falar por alto, foi Oséias 6, de 1 a 3, que fala que o Senhor é aquele que faz a ferida, mas também a liga, né? É Ele que faz a ferida, mas Ele também cura. E nós falamos que no versículo 3 fala que Ele vem a nós como as chuvas de inverno e da primavera. Isso significa que aquelas duas estações do ano que mais chove, né? Ele vem como chuva que prepara a terra para a semente, depois Ele vem como aquela chuva que vai preparar o fruto para a sua colheita. Ele é completo, Ele é tudo que nós precisamos. E quando eu olho para esse ano, irmãos, nós enfatizamos muito a fidelidade de Deus. Eu vejo que não foi um ano fácil, foi um ano extremamente difícil, né? Eu acredito que para todos, né? Ou um dos mais difíceis, pelo menos na minha perspectiva, né? Do que nós já passamos. Mas da mesma forma que as dificuldades foram muitas, né? Essa pandemia pegou todos de surpresa. Eu, pelo menos, nunca vi tantas pessoas correrem para os braços do Senhor como esse ano. É interessante isso, né? Pessoas que geralmente não se interessam pelo Senhor, não se interessam pela palavra de Deus, mostraram grande interesse pelas coisas de Deus. Talvez pelo medo, né, a incerteza do que vai acontecer, né? E eu não sei exatamente, mas de alguma forma Deus usou todas as coisas, né, para trazer as pessoas para Ele. Então, foi um ano, do meu ponto de vista, de grande colheita. A gente pode não gostar muito, né, das condições, né, mas eu paro e penso como Deus é fiel, porque é tudo sobre Ele, não sobre nós, irmãos. E se Ele está sendo glorificado, isso para nós basta, né? Isso para nós é o suficiente. E Deus, Ele tem sido glorificado porque Ele está acima de todas as coisas. E nós podemos provar do cuidado de Deus de várias maneiras também, né? No cuidado de Deus em detalhes, da provisão, de não deixar faltar o pão, né? No meio desse caos. Nós vimos o livramento ou a cura, né? Desse vírus. Nós vimos essa abundante manifestação da multiforme graça de Deus em cada lar, em cada filho de Deus, em cada filha de Deus, né? Todos nós estamos aqui como testemunhas disso, de como Deus é fiel. Então, essa noite, irmãos, eu gostaria de falar sobre propósito e esperança. Essas são as palavras que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês essa noite. Propósito e esperança. Propósito é a intenção de fazer algo, é um projeto, é um desígnio. Aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Nós somos feitos com um propósito. Deus nos criou com um propósito. Nosso Deus é o Deus do propósito. Deus, Ele não brinca com as nossas vidas. Porque Deus é Deus. Ele tem um propósito em todas as coisas. Nós, muitas vezes, não entendemos. Nós não sabemos. Nós somos limitados. Mas Deus é o Deus de propósito. E é o Deus que nos criou com um propósito. Então, a nossa maneira de viver, né, a maneira mais significativa para se viver a vida é quando a gente vive com um propósito. A gente entende que a gente não está simplesmente aí. Nós temos um propósito na nossa vida. E Deus, Ele deixa claro para nós, na palavra dEle, esse propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas. E nós podemos alinhar o nosso coração ao coração de Deus e viver esse grande propósito de Deus. Então, o dedicar a nossa vida a esse propósito vai fazer a nossa vida ter sentido, né? Um significado. E esse significado, irmãos, ele vai além do nosso tempo de vida. O propósito de Deus nas nossas vidas vai além do nosso tempo de vida. Todos nós sonhamos em deixar um legado, né?
Depois que nós passarmos, depois que nós morrermos, algo que dure, alguma coisa que vá além do nosso tempo de vida. E o propósito de Deus, ele é assim. Ele tem esse valor, né? Ele é eterno e ele perdura além do nosso próprio tempo de vida. E eu quero falar de 3 aspectos desse propósito, tá bom? O primeiro aspecto que eu quero falar do propósito de Deus para nós é o aspecto relacional e de transformação interior. Ou seja, Deus ele tem um propósito para nós que é pessoal e relacional. Ou seja, Deus ele nos deseja pessoalmente, Ele nos chama pelo nome, Ele nos conhece individualmente, Ele nos chama a um relacionamento pessoal com Ele. E esse relacionamento pessoal com Deus, ele vai causar em nós uma transformação que é de dentro para fora. É uma transformação que o próprio Espírito Santo de Deus opera em nós, que vai nos transformando de dentro para fora. Então não é alguma coisa que a gente impõe de fora para dentro, não é uma mudança forçada, é uma transformação interior, de dentro para fora, causada pelo próprio Deus, o Deus do propósito. O Deus que chama é o mesmo Deus que opera essa transformação em nossas vidas. Jesus, ele nos salvou naquela cruz, irmãos, não só para nos levar para o céu. Às vezes nossa limitação, a nossa ignorância mesmo, né, para ir, Jesus morreu por nós para nos levar para o céu. Não foi só isso. Isso é apenas uma consequência. O propósito de Jesus ir para a cruz é nos trazer de volta o relacionamento com Deus. Porque nós demos as costas para Deus, nós cortamos o nosso relacionamento com Deus com a nossa desobediência. O homem fez isso através de Adão. E Jesus ele veio resgatar esse relacionamento. Lembra que Deus andava com Adão e Eva no jardim todos os dias? Deus sempre desejou relacionamento. Nós é que cortamos o nosso relacionamento com Deus. Nós é que ignoramos a verdade, né, de que Deus deseja caminhar conosco, andar conosco, um relacionamento de intimidade conosco. Muito bem. E a palavra de Deus fala que Jesus ele veio nos restaurar esse relacionamento com Deus, né? Através da fé em Cristo nós temos esse relacionamento com Deus, só que é muito melhor. Nós somos chamados agora de filho de Deus, nós temos o Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando dentro de nós. Então esse estado de redenção é muito maior do que Adão viveu. E o Espírito Santo de Deus em nós nos permite andar em novidade de vida, a Bíblia fala. O que é andar em novidade de vida? Quando você anda com o Senhor diariamente, você pega a sua Bíblia, você lê a palavra de Deus e o Espírito Santo fala ao seu coração. Olha, ele lembra você através daquela passagem que muitas vezes não é exatamente aquilo que você está lendo, mas porque você está recebendo a palavra, porque você está aberto para ouvir de Deus, porque você está com o coração sensível à voz de Deus, ele vai falar, olha, liga para fulano, olha, agora visita ciclano, leva um prato de comida lá para Beltrano. E você vai sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Andar de novidade de vida é experimentar essa fé, esse relacionamento de vida de fé a cada dia. É saber que nada vai acontecer por acaso, nunca mais algo vai acontecer por acaso na sua vida. Cristo vai estar, é tudo uma cristocidência agora. Se aperta o número do elevador errado, não foi errado, Deus tem um propósito ali. Aquela pessoa que entrou naquele andar no elevador, é uma oportunidade que Deus está te dando. E quando você entende que Deus ele te chamou para andar com Ele, e Ele está com você 24 horas por dia, você vive um relacionamento com Deus, você está vivendo dentro do propósito de Deus para a sua vida. E não há vida melhor, meu irmão, do que essa, de andar com Deus, de ser amigo de Deus, de ouvir a voz de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deus, Ele deseja ser aquele ombro amigo para todas as horas na sua vida, para chorar, quando você está alegre, todos os momentos. É esse tipo de relacionamento que Deus deseja para nós, que Jesus veio trazer para nós. E nós queremos crescer em conhecer a Deus e crescer em fazê-lo conhecido. E é isso que é automático. À medida que você cresce no teu relacionamento com Deus, você cresce em fazer esse Deus conhecido a outros. E é esse
o segundo aspecto desse propósito, né, é impactar outros, é impactar aqueles que estão à sua volta. Então, não é só você que é transformado nesse propósito. O propósito de Deus é tão pleno, é tão sublime, que Ele transforma você e Ele impacta e começa a transformar aqueles que estão à sua volta também. Mas antes de nós entrarmos no segundo propósito, eu quero falar que o fim último desse propósito relacional com Deus é nos transformar à imagem e semelhança completa de Jesus Cristo. Em Romanos 8, de 28 a 29, nós lemos o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém? E dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aqui está o propósito, irmãos. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, dentro do propósito de Deus está nos tornar semelhantes a Jesus. Quando nós chegarmos ao céu e olharmos para o Senhor, nós seremos assim como Ele é. Nós seremos perfeitos como Ele é perfeito. Estaremos completos assim como Ele é completo. Esse é o propósito de Deus. E se Deus, esse Deus maravilhoso que nós amamos, que se fez homem, que tomou a cruz, que ressuscitou vencendo a morte, se Ele tem um propósito, irmãos, você duvida que Ele vai cumprir esse propósito? Eu não duvido, eu tenho plena certeza que o Deus que foi capaz de se transformar homem e tomar uma cruz no meu lugar, Ele é fiel para completar seu propósito. Amém? Então, esse é o propósito de Deus e Ele está Ele está cumprindo esse propósito. Agora, o segundo aspecto do propósito de Deus é esse aspecto de transformação das pessoas à nossa volta. Então, nós somos transformados e a partir daí, as pessoas à nossa volta também são transformadas. Eu penso muito nos casais, marido e mulher, né, que fica brigando, a fulana tem que mudar, ele tem que mudar, mas não é o outro que tem que mudar, é você que tem que mudar. Quando você é transformado, você entende, poxa vida, agora o outro mudou, porque você não entende, né, a peça que você é, né, direito, né, não entende a bênção que você é muito bem, né, e por causa dessa ignorância nossa, né, nós limitamos o agir de Deus, ou enxergar o agir de Deus nas nossas vidas. Então, quando você é transformado, as pessoas à sua volta, elas passam a ser transformadas também. Então, Jesus, Ele nos salvou para que através do amor dEle em nós, outros possam vê-lo em nós, e outros possam ter o mesmo desejo de conhecê-lo também. Então, Deus acaba nos tornando, nesse propósito, colaboradores seus em sua obra. Então, à medida que nós conhecemos a Deus e somos transformados, outros passam a conhecer a Deus e serem transformados também. E isso começa em casa. Isso começa em casa. Essa transformação e esse impacto de vida com Deus, no propósito de Deus, começa em casa. É lá com o marido e esposa, é na educação dos filhos, é no tempo com os filhos, é com a vizinhança, é no local de trabalho. Você passa a salgar o mundo, você passa a fazer diferença no mundo, você passa a ser a luz de Deus nas trevas, não tem como se você anda com Deus, se você tem um relacionamento com Jesus Cristo, se você não fazer diferença, não tem como as pessoas não verem Jesus em você. Não tem como as coisas continuarem da mesma forma, porque isso é o propósito de Deus. E esse propósito, ele não é só lá fora, né? Nossa casa, nosso trabalho, nossa vizinhança. Esse propósito de Deus é também para com todos aqueles da comunidade de fé. Então, todos aqueles que conhecem esse Deus, e aí eu quero falar uma coisa muito importante para vocês, irmãos. Dentro do propósito de Deus,
e esse propósito é para a igreja. Ele promete que a igreja gloriosa dele vai ser recebida naquele dia sem mácula, sem ruga, não é? Ele promete essa obra de santificação vai ser completa. E quando ele fala de igreja, ele está sempre falando de coletivo, ele não está falando de indivíduo. Então, a obra de Deus ela é individual e relacional, mas esse segundo aspecto ele é coletivo. Esse propósito de Deus é de nos transformar, como no plural mesmo, no coletivo mesmo. E a ideia, sempre que você olha na Bíblia, a ideia de igreja está sempre associada a coletivo. Por exemplo, rebanho, ovelha, né? Nós somos, a igreja, ela é comparada biblicamente à ovelha, a rebanho de ovelha. A ovelha sempre anda em rebanho, você não vê ovelha sozinha. Outro exemplo, a igreja comparada na Bíblia é de corpo. Jesus compara a igreja com seu próprio corpo. E o corpo, ele é formado de vários membros. Todos estão conectados à cabeça, mas estão interligados uns aos outros. Então, quando a gente fala de igreja, e a gente sabe que o propósito de Deus, né, para a igreja dele, envolve todos nós. É um propósito que envolve todos nós, é um propósito que não tem como eu me desvincular do meu irmão, não tem como eu pensar nesse propósito para a minha vida e não pensar para o meu irmão, não tem como eu pensar, não tem como separar mais, porque nós somos um só corpo. Então, dentro desse propósito de Deus, irmãos, está a vida em comunidade. Dentro desse propósito de Deus está esse ferro afiando ferro. Dentro desse propósito está a gente congregar, a gente não abandonar a comunhão dos santos, a gente perseverar quando tudo está bem, quando tudo está mal. Nós precisamos uns dos outros. É quando nós estamos juntos que o Senhor se manifesta. É quando nós estamos juntos que os dons espirituais são exercidos. Não é quando nós estamos isolados e separados, meus irmãos. Não faz sentido. Biblicamente não faz sentido. Não se encaixa no propósito de Deus o cristão viver isolado. O cristão não ter um relacionamento, uma vida em comunidade. Não existe isso. Não é bíblico, tá bom? E quando a gente vive assim, a gente simplesmente não está dentro do propósito de Deus. Então, para nós vivermos o propósito de Deus, nós precisamos viver em comunidade. Nós precisamos entender que Deus nos deu dons para edificar o seu corpo. E é aí que eu quero falar para vocês. Os dons espirituais, irmãos, é como poder, é amor de Deus fluindo através de nós para edificar o outro, para edificar o corpo dele. E todos são importantes, e todos são preciosos. E é sempre o amor que vai fazer com que o corpo seja edificado. Os dons, eles devem ser operados em amor. Sem o amor, os dons são simplesmente uma habilidade seca e fria. Ela não causa edificação do corpo. Então, olha só. Por isso que Paulo, quando fala dos dons, ele fala do caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Romanos 12, de 6 a 8, diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, 7 dons listados aqui. E porque são dons do Espírito, e nós temos o Espírito, todos nós podemos exercer todos esses 7 dons. É claro que para cada um de nós, um dom ou outro vai ser mais forte, vai ser mais evidente na nossa vida, vai ser mais fácil para a gente fazer. Mas todos nós que temos o Espírito Santo de Deus, somos capazes de exercer todos os dons do Espírito. Porque o Espírito do Senhor habita dentro de nós. Então, Oxalá todos profetizassem, como disse Moisés, aquele servo dele,
queria mesmo que todos pudessem estar cheios da palavra de Deus e falar a palavra de Deus. Isso é profetizar, falar a palavra de Deus com fé. Se o seu dom é servir, sirva, e servir a gente precisa de todo tipo de serviço, né? Tanto na limpeza, na organização, para ajudar, som, portaria, tudo isso é servir. Se o seu dom é ensinar, ensine. É uma carência muito grande no corpo de professores, né? No México 70, no Ministério Infantil, nós precisamos de pessoas que ensinem outras aquilo que têm aprendido. Se é contribuir, que contribua, né? Contribuir, a contribuição ela faz parte. Deus ele provê para as nossas vidas para que a gente possa ser bons mordomos, né? Dos recursos que Deus tem dado para a gente, para que a sua obra avance. Exercer liderança, todos nós podemos exercer responsabilidades de alguma forma, alguns muito grandes, outros menores, mas todos nós exercemos responsabilidades de liderança administrativas. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria, e misericórdia. Nosso Deus é o Deus da misericórdia. Aquele que deseja alcançar misericórdia deve ser misericordioso. E nós podemos mostrar misericórdia a todos os que sofrem, a todos os que estão sentindo falta, carentes, necessitados, todos que precisam de uma mão estendida. O que não falta, irmãos, é oportunidade para exercer misericórdia. É claro que eu pulei dar ânimo ou encorajar. Irmãos, eu acredito, eu estou muito convicto que esse é o dom que a gente mais precisa, o que a igreja mais precisa. É aquele incentivo, aquele encorajamento, é aquela mensagem no WhatsApp, sabe? Eu senti sua falta, como você está? Por que eu não te vi hoje? Todos podem fazer isso, irmãos. Basta a gente estar aberto para a direção do Espírito Santo, para o Senhor usar as nossas vidas, para encorajar, dar ânimo para os irmãos poderem ter uma vida mais próxima do Senhor. Então nós temos esse propósito, que é relacional, que transforma o nosso interior, que também acaba transformando, né, tudo à nossa volta, impactando, que é para o benefício do corpo como um todo. Mas tem um terceiro aspecto que eu quero falar para você essa noite, que é o propósito global. Esse aspecto é o de alcançar todos os povos da terra. Deus, desde o início, e eu quero mostrar isso de forma muito rápida para você, Ele tem um plano de remir a terra, remir todos os povos da terra, e manifestar a glória dEle àqueles que não o conhecem, né? Aqueles povos. A gente é muito abençoado, irmãos, porque aqui no Brasil, aqui em São Vicente, por exemplo, tem uma igreja em cada esquina, tem rua que tem igreja, tem 5 igrejas em cada quarteirão, né? É muita igreja, uma em cima da outra, né? Uma do lado da outra, é muita igreja, né? As pessoas elas têm uma oportunidade grande de conhecer a palavra de Deus, de ouvir Jesus. Há muitos cristãos nessa cidade. O mostrar Jesus está em todo canto, mas tem povos que não tem um cristão, eles nunca ouviram falar de Jesus, eles não têm um exemplo de que é uma vida, o que é uma vida que caminha em novidade de vida, o que é uma pessoa que conhece Jesus, que é amigo de Jesus, sabe, que obedece Jesus. Eles não têm exemplo nenhum disso. E por que eu estou falando isso? Porque é propósito de Deus, irmãos, alcançar todos os povos da terra. E se nós estamos no propósito de Deus, isso toca as nossas vidas também. Amém? Se nós estamos no propósito de Deus, nós não temos como ficar indiferentes a essa realidade. Em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, Gênesis 12, de 1 a 3 é um divisor de águas na Bíblia. A partir desse capítulo, irmãos, Deus ele vai mostrar a história da redenção. Porque de Gênesis de 1 a 11, nós vemos o que? Deus criou todas as coisas, fez o homem como primazia e o homem deu as costas para Deus. Através do pecado que entrou no mundo, o homem
o mundo ficou o mundo caído, nós vemos a Torre de Babel, as nações se rebelando contra Deus, nós vimos só caos, né? Só caos. E aí Deus, ele escolhe esse homem para que através dele uma nação seja feita, através da qual o Messias, o Salvador do mundo, viria. Então esse capítulo, esse momento na Bíblia é um divisor de águas, é quando Deus, ele começa a sua história de redenção da terra, do mundo, de todos os povos. E ele começa com Abraão, ele fala: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, vejam bem, todos os povos da terra serão abençoados. A bênção de Deus para Abraão incluía uma terra, um povo e uma bênção. E essa bênção é Jesus. Por meio da nação que Deus faria através de Abraão, o Messias viria e abençoaria toda a terra. E nós, Abraão é o pai da fé, né? Nós temos a mesma fé de Abraão, porque nós simplesmente acreditamos, vale a pena falar para você que Abraão, ele se tornou pai da fé, ou ele foi, Deus imputou sobre ele a justiça de Deus através da fé. Não foi aqui quando ele saiu da sua parentela, e não foi quando ele sacrificou seu filho Isaque, não foi por meio de obras humanas que ele foi justificado por Deus, tá? Ele foi justificado por Deus quando ele simplesmente acreditou na palavra de Deus, quando Deus falou para ele que ele teria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Foi nesse momento que ele simplesmente acreditou que Deus falou: agora eu te justifico. E Paulo explica para nós em Romanos que a nossa fé, a nossa justificação pela fé, não vem por obra nenhuma, mas nós temos a mesma fé que Abraão teve, de simplesmente acreditar na palavra de Deus. Simplesmente assim. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós hoje, como igreja do Senhor, nós temos o mesmo Deus, né, dessa bênção, nós temos essa bênção que é Jesus Cristo em nós, e assim como Abraão, nós estamos incluídos nesse grande plano, nesse grande propósito de Deus, de remir a terra, ou de trazer de todos os povos da terra um povo para adorá-lo. Missão existe por onde não existe adoração. Nós somos feitos para adorar a Deus, e missão existe quando não há adoração. E a gente precisa entender que se Deus tem um propósito global, nós também estamos inclusos nesse propósito global de Deus. Se você ler a sua Bíblia novamente esse ano, como de costume, eu quero que você preste atenção numa coisa. Em cada milagre de Deus, desde o início lá, tudo aconteceu com o propósito de revelar a Deus. E eu peguei um exemplo só, mas eu quero que você descubra quantos exemplos tem na Bíblia para que todos o adorem, para que seu nome se torne conhecido, para que todas as nações o temam. E isso vai repetindo, esse tipo de frase, de pensamento, ele vai se repetindo, porque sempre foi o propósito de Deus se fazer conhecido através do seu povo. E nós estamos inclusos nisso. 1 Samuel 17:46, vou pegar um exemplo épico que é de Davi e Golias. Olha só a fala de Davi, irmãos. Hoje mesmo, diz ele, o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Irmãos, isso que eu estou falando para você é precioso demais. Quando nós perdemos esse aspecto do propósito de Deus, nós perdemos tudo. Quando nós perdemos o propósito de que Deus nos fez com o propósito de se revelar, de realmente manifestar a glória dEle àqueles que não conhecem, nós estamos sem propósito. Nós não temos outro propósito que é impactante, que é tão glorioso dessa forma. Deus, Ele nos salvou para andar conosco, para manifestar a sua glória e para nos usar
como colaboradores seus nesse grande propósito global, de fazer com que toda a terra conheça. Eu vou falar para você só a figura final, tá? Que está lá em Apocalipse, ou seja, o Deus do propósito vai cumprir seu propósito, né? A gente tem a Bíblia inteira, então a gente conhece Apocalipse, a gente sabe o que vai acontecer. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 12 apenas, olha só. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tremendo, não é? E cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Porque com o seu sangue ele comprou para si gente de toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. Ele comprou para si. Essa figura que nós vemos aqui, Deus vai cumprir, porque Ele é Deus. Ele tem o seu propósito, Ele cumpre o seu propósito, porque Ele não precisa de nós. O ponto, irmãos, é entendendo que Deus tem esse propósito e que Ele nos ama e que Ele nos chamou para esse propósito. Eu quero estar nesse propósito. Todos nós podemos estar nesse propósito. E às vezes a gente tem aquela ideia errônea de que para estar nesse propósito aí a gente tem que largar tudo. Não. Se nós andamos com Deus e nós estamos sensíveis à voz de Deus, Deus vai usar a gente onde a gente está, da forma que Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele tem ideias que vão além, né, da nossa, que é limitada. Mas uma coisa importante, irmãos, que eu quero que vocês entendam: Deus não está lá para ser um gênio da lâmpada que vai atender a gente quando a gente está com problema. É claro que Ele se importa conosco, mas esse não é o propósito. O propósito não é que a gente vai encaixar Deus na nossa vida. É o contrário. Deus tem um propósito. E eu tenho que ver como Deus vai me encaixar nesse propósito. Vocês estão entendendo? É o contrário. Às vezes a gente pensa que não, eu vou lançar os meus planos e Deus vai ter que correr atrás de mim. Ele vai ter que ver vou ver se eu dou um tempinho para Ele, vou ver se eu dou um espacinho para Ele. Não, não é isso. Está tudo errado, né? Ele tem um propósito, Ele tem um plano que é bom e perfeito. Você quer estar nesse plano ou não? Somos nós que decidimos se queremos ou não. Então, nós existimos para o propósito dEle, para a glória dEle. E o nosso privilégio é servir a Ele e não o contrário. Nós testemunhamos do nome, do amor, da misericórdia dEle, onde nós estamos e também globalmente. A gente não vai esquecer da igreja sofredora, dos irmãos perseguidos, de nenhuma maneira. Mas a gente entende que há um grande propósito de Deus para a sua igreja, de se manifestar o seu amor, o seu poder e a sua graça a todos os povos da terra. E a gente errou muito falando que você só pode fazer isso indo, orando e contribuindo. Gente, é muito mais que isso. Esse propósito inclui a nossa vida. Esse propósito inclui orar, sim, contribuir, sim, com certeza, mobilizar outros, inclui encorajar os que estão no campo, inclui ir para longe e ir para perto. Às vezes a pessoa quer ir para a China, mas ela não vai ali na pastelaria, né? E acontece isso, né? A gente não tem como fazer diferença ou alcançar os confins da terra se a gente não alcança a nossa casa. Lembra que esse propósito ele começa no relacional, começa lá no pessoal, começa em você andando com Deus diariamente. E Deus vai se manifestando através de você e usando você sem limite. Mas é muito mais do que orar, contribuir. É cuidar dos que estão lá, é ser hospitaleiro com aqueles que vêm passar um tempo de refrigério em casa, servir eles com o serviço que tem, né? Às vezes as pessoas que estão no campo precisam de um atendimento médico, de um dentista, de qualquer serviço, qualquer ajuda, um cabeleireiro, não é? E isso tudo é uma forma de você abençoar, de você contribuir para esse propósito global. O que eu quero dizer, irmãos, é o seguinte: não pense
que o que Deus tem para você é pequeno. Não pense que o que Deus tem para você se limita aos seus próprios planos de vida. Não, Deus tem um plano que é maior que você. Deus tem um plano, um propósito global e eterno. E Ele nos incluiu nisso. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. E quanto mais a gente caminha com Deus e conhece a Deus, mais a gente está aberto para Ele usar as nossas vidas em aventuras de fé que a gente nunca imaginou. A gente vai andar por caminhos que a gente nunca sonhou antes, porque o Espírito Santo de Deus, que nos guia em novidades de vida, vai nos guiar nesse propósito maravilhoso que Ele tem para nós. Mateus 28, 19 a 20, fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é uma ordem para todos os discípulos de Jesus, para toda a igreja, para todos que o seguem. Irmãos, como eu falei, a gente pode fazer isso, nem todos são vocacionados para ir, né? Mas todos nós podemos estar engajados nesse ir, amém? E ensinar a obedecer, irmãos, eu quero só enfatizar isso, a ênfase não está em algo simplesmente intelectual. As pessoas que vêm a Cristo, elas precisam aprender a ter um relacionamento de fé com o Senhor, porque se elas entenderem que é tudo uma memorização, né, de um livro, aquilo não vai afetar a vida delas, mas se elas aprenderem a ouvir de Deus, a ter um relacionamento pessoal com Deus, isso vai mudar tudo, porque é isso que Jesus nos mandou fazer, amém? Irmãos, você que é pai e mãe, eu encorajo você, os melhores discípulos que você pode fazer são seus filhos que estão com você 24 horas, né? Ensina eles a amar a Jesus. Você pode ensinar muitas coisas para eles, mas ensina eles a amar Jesus, ensina eles a realmente ter um relacionamento de fé com Cristo vivo. Em Atos 1:8 nós lemos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa é a promessa de Deus. Ele nos dá poder, ser transbordado com o Espírito Santo dele para fazer a vontade dele, para estar no propósito dele. Então nós não vamos fazer isso sozinhos. Ele é o Deus do plano, Ele é o Deus do propósito. O coração do homem faz planos, a resposta vem de Deus, é o Senhor que dirige seus passos. Nós queremos que os nossos planos sejam os planos de Deus. E como nós precisamos do poder de Deus para fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Sem Ele nós não podemos fazer nada. E a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa paz é a certeza de que o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir o seu propósito, amém? Na nossa vida e em todos os seus desígnios. Então, o que eu quero terminar com você é trazendo uma palavra de esperança. Eu quero que você aprenda a confiar no amor de Deus e na misericórdia dEle, independente das circunstâncias. Esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança de que algo bom vai acontecer. Fé. Isso é o que o dicionário fala sobre esperança. Então, quem espera algo bom, né, essa esperança, a nossa esperança, irmãos, ela está no Senhor. Ela está na palavra de Deus, porque céus e terras vão passar, mas essa palavra jamais vai passar. A nossa esperança está na Bíblia, naquilo que o Senhor falou para nós, e é por essa razão que eu separei alguns versículos bíblicos, para que você possa ser encorajado a colocar a tua fé, a tua confiança, a tua esperança no Senhor. Eu só quero falar uma coisa antes, irmãos, nós estamos vivendo dias maus, e eu sinto muito em falar, né, que a tendência é piorar, né? A tendência é piorar, irmãos. Eu queria poder falar uma coisa diferente, né? Eu queria falar, irmãos, já estou cansado de tudo isso, né? Mas a tendência é piorar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos fala que a situação mundial, ela tem que caminhar nessa direção, né? Para que as coisas aconteçam. É importante para que o anticristo, né, que é esse cara que vai vir, esse líder mundial que vai se passar por
Cristo como Salvador, né, do mundo, é importante para ele tomar o poder que o caos e o medo sejam instaurados. Então essa coisa que você vê, não pode, fica em casa, não sei o quê, esse medo, essa pressão, esse caos, isso é uma fomentação demoníaca. Você fica imaginando, gente, olha só, né, anos de civilização, de independência, basta uma ordem e todo mundo se acovarda, se tranca e fica quietinho. Por quê? Por causa do caos e do medo. É por causa do caos e do medo, irmãos, que as pessoas vão abraçar esse anticristo. É por causa do caos e do medo que as pessoas vão ceder qualquer coisa que ele falar. Então, tudo isso é só o princípio, tá? É só o princípio. A coisa vai ficar muito pior. Para essa nova ordem mundial acontecer, um só governo, uma só moeda eletrônica, um chip que permita monitoramento completo dos nossos passos. Você sabe que hoje você já é vigiado, né? Com a quantidade de câmeras, né, que existem. Você sabe que tudo que você acessa nas redes sociais é registrado, as pessoas sabem exatamente o que você vê, o que você olha, o que você gosta. As propagandas que chegam para você são exatamente de acordo com o seu perfil. Eles vendem seu perfil para grandes outras empresas para poder enviar produtos para você. Você já está sendo controlado, você já está sendo vigiado. Esse controle vai aumentar. O anticristo, ele quer controle total, de forma que as pessoas que quiserem seguir a Jesus no governo dele vão ser decapitadas. Então, esse controle total faz parte do plano do anticristo, tá bom? Então, tudo vai caminhar e vai aumentar. Que mais? E, por fim, uma dependência total do governo sobre os nossos bens, nosso dinheiro e nossa família. Você vai ser capaz de abrir mão, por causa do medo e do caos, dos bens mais preciosos que você tem. E não vai ter escolha. O caminho é de que você não terá escolha. Essa coisa de te tirar o direito do não, de tirar o direito de você aceitar ou não, isso não é de Deus. Isso nunca foi de Deus. Nunca vai ser de Deus. Mas o propósito de Deus para nós, irmãos, se nós queremos viver nesse propósito, está acima de todas essas coisas. E é essa palavra de esperança que eu quero deixar para você. Se você realmente deseja andar no propósito de Deus, você vai experimentar uma vida acima de todas essas coisas, sem se deixar desanimar, sem se deixar dividir, porque o mundo está polarizado, até a igreja está polarizada, direita, esquerda, vamos ficar tudo louco. Então, sem desanimar, sem se dividir e sem se sucumbir por essas coisas, sem deixar com que isso tome controle de quem você é. Coloque na tua mente, dite as tuas ações acima do propósito que Deus tem para você. Então, falado isso, Deus tem planos maiores para nós. Deus tem planos gloriosos para cada um de nós. E eu quero que você seja tocado e fortalecido pela palavra dEle, porque ela tem poder em si só. Salmo 146:5 diz: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó e cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Como é feliz quando a sua esperança está no Senhor. Se a sua esperança estiver na política, você é um derrotado. Se a sua esperança estiver em dinheiro, eu não sei, você não vai ficar feliz. Mas se a tua esperança está no Senhor, você é feliz. Você é feliz. Salmo 119:81. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. Independente das circunstâncias, irmãos, coloca a sua esperança na palavra de Deus, porque tudo vai falhar, tudo vai te decepcionar, mas a palavra de Deus não vai te decepcionar. Romanos 5:5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então essa esperança que nós estamos falando, você tem, porque o Espírito Santo de Deus derramou no seu coração.
essa certeza do céu, essa expectativa boa de que tudo isso vai passar um dia, irmãos, de que isso não é o fim, de que isso não é o fim, que Deus tem planos melhores para nós. Romanos 12:12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, por causa dessa esperança, você pode se alegrar, mesmo no meio do caos, você pode ter paciência no meio da dificuldade e perseverar em oração, sem se deixar abalar. Filipenses 3, de 13 a 14, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, Deus tem um propósito para a sua vida, não sei como foi esse ano para você, mas agora é hora de deixar as coisas para trás e olhar adiante, focar teus olhos no Senhor Jesus, Ele é o teu alvo. 1 Pedro 3,15, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Irmãos, esse é o momento de vocês compartilharem com as pessoas a razão da esperança que há em você. Qual é a razão da sua esperança? É Jesus? Então você agora tem a grande oportunidade, porque as pessoas estão desesperadas, né? Os peixes estão pulando dentro do barco, e essa é a hora, mais do que nunca. O grande avivamento vai vir antes do fim, e esse momento já está chegando. As circunstâncias talvez não sejam as que você pensou, mas lembra de Paulo, que ele tinha a convicção de que ia para Roma, ele só não sabia que ia chegar como prisioneiro? Não importa as circunstâncias não, irmão, o avivamento está aí. E como nós vamos nos comportar? Como que nós estamos reagindo a isso? Como quem tem esperança do céu? Ou como aquele que a esperança está nessa terra, que está passando? Vai depender de nós. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 14. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Essa esperança dessa reunião celestial, irmão, todos nós que cremos em Jesus temos. Aqueles que perderam entes queridos por causa do Covid, que palavra de esperança. Nós podemos ter essa grande reunião no céu um dia. Isso aqui não é tudo. Alguns vão na frente, outros vão depois, mas todos nós vamos nos reunir lá para sempre. 2 Coríntios 4, 16 a 17, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, não importa se exteriormente você está desgastado, cansado, a promessa de Deus é que dentro de nós, interiormente, nós estamos sendo renovados dia após dia. Amém. E os nossos sofrimentos nessa terra são leves e momentâneos, irmãos. Não se compara com a glória que há de ser revelada. Louvado seja o Senhor. Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, esse é o nosso desejo, que cada um de vocês transborde dessa esperança pelo poder do Espírito Santo, por causa da sua confiança no Senhor, e que esse Deus de toda a esperança encha você de alegria e paz. Salmo 37, 25, eu fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Não sei se alguns de vocês perderam o emprego, sei de algumas pessoas que sim, mas Deus ele é fiel para cuidar de cada um de nós. Eu sei que nós nos preocupamos com os nossos filhos, mas a promessa de Deus é que Ele não vai deixar nenhum dos nossos filhos mendigar o pão. Mateus 6, de 31 a 32, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, se Deus ele veste o lírio do campo e cuida dos passarinhos, Ele vai cuidar de você, que tem mais valor que os passarinhos e os lírios do campo. E o último versículo é Salmo 46, de 1 e 7. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza,
auxílio sempre presente na adversidade ou na hora da angústia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e louvar a Deus. Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu imenso amor. Obrigado pela Tua palavra. Eu oro, Senhor, que a Tua igreja tenha sido abençoada, encorajada, fortalecida, e que todos nós, Senhor, ansiemos de estar alinhados contigo no Teu propósito, Senhor, porque o Senhor é Deus e o Senhor é o Deus que vai cumprir o Teu propósito, Senhor. O nosso desejo, Senhor, é estar contigo, é andar contigo, Senhor, e nos envolver naquilo que o Senhor está fazendo, Senhor. Nós queremos Te amar a esse ponto, de ser cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Falar como Tu falas, Senhor, amar como o Senhor ama, Senhor. Eu oro, Deus, que a gente cresça interiormente na nossa semelhança de Cristo, no nosso relacionamento com Cristo, que a gente cresça, Senhor, como comunidade de fé, como igreja, como corpo, Senhor, do Senhor, que a gente cresça, Senhor, nesse propósito global do Senhor de Te fazer conhecido a todos os povos da terra. A Ti, Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Irmãos,